Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que Boa noite, irmãos. A graça e a paz, amém? Sejam muito bem-vindos. Queria te convidar a se colocar em pé, para juntos nós estarmos começando esse momento, louvando, adorando ao nosso Deus, que nos criou, que nos amou. Amém? Nos rendemos a Ti, Senhor. Trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E quanto tempo isso levou? Quando meu aleluia cessou, nova canção me destes e para Ti eu vou. E para Ti eu vou. E para Ti eu vou. Me rendo a Ti. Confesso que inseguro estou, mas Teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu entrego a Ti. E para Ti eu vou. E para Ti eu vou. E para Ti eu vou. Me rendo a Ti. Para isso mais uma vez. Para Ti eu vou.
aceito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste. Até meu ser aceito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Me lembraste de tuas promessas, me mudaste. Até meu ser aceito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, para ti eu e para ti eu vou, e para ti eu vou, e para ti eu vou, me rendo a ti. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estenda suas mãos diante do Senhor. Se renda diante do Senhor, queridos. Você é muito bem-vindo aqui, mas eu quero que você dê boas-vindas ao amado Espírito Santo, dizendo: tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus, neste lugar. Nós só podemos adorar verdadeiramente a Ti, Senhor, se for movido pela Tua doce presença neste lugar, Senhor. Por isso que a Tua unção seja liberada, Senhor, neste lugar, quebrando todo jugo, removendo, Senhor, todo engano, toda sofisma, toda mentira, todo embaraço. Senhor, nós oramos o nome de Jesus, que a glória do Senhor venha brilhar neste lugar, que a glória do Senhor venha revelar-te neste lugar, que na medida que o Senhor operar
haja uma manifestação de quebrantamento, haja uma manifestação, Senhor, de corações rendidos diante da Tua presença. Nós estamos diante de um Deus vivo, diante do Senhor. Estamos aqui para cultuar o Teu nome, Senhor, para exaltar a Ti, e ansiamos por mais da Tua presença, que o Senhor venha tocar as nossas vidas, fortaleça o cansado, multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor, meu Senhor. Clamamos a Ti, Santo Espírito de Deus, que Teu nome seja glorificado, Senhor, seja exaltado o Teu nome, em todo lugar, em todo tempo. A Ti toda a honra, a Ti seja dado toda a glória, hoje para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor com suas palmas mais uma vez, queridos irmãos amados, glória a Deus. Você pode declarar a pessoa que está do seu lado: graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você está aqui. Graças a Deus que você está aqui. Viu? Graças a Deus. Graças a Deus que você está aqui. Pode tomar o seu assento, por favor, gente amada. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco, aos que estão também pela internet. Deus abençoe a sua vida. Você que é o nosso convidado, seja muito bem-vindo aqui em nosso meio. Que alegria tê-los aqui. Sejam muito bem-vindos, viu, queridos? Que alegria. E realmente graças a Deus que você está aqui. Queridos irmãos, gostaríamos rapidamente de passar alguns avisos. Amanhã, Last Night, é um tempo muito especial com os adolescentes, com este tema tão importante, Origens. Às 20 horas, adolescentes, você é o nosso convidado para estar aqui. Pai, envie os seus filhos para que eles possam estar aqui celebrando ao Senhor Jesus. Será um tempo muito especial, como tem sido. Quinta-feira é o encontro da rede de homens preciosos. Quero convidar você, te convocar para estar aqui e traga mais um. Vamos juntos, queridos. Quinta passada foi tremendo aqui o encontro da rede de mulher, né? Jesus dos crentes, sei que transbordou aqui, foi maravilhoso. E queremos aí os homens, olha, venha, querido, vamos juntos, convide mais um, mais dois, e venha para juntos sermos confrontados, aliás, irmãos, abençoados, tá bom? Abençoados, vai ser um tempo muito agradável, tenho certeza disso, viu? Sexta-feira, mulheres, irmãs preciosas, a vigília será organizada pela Rede Mulher. Portanto, essa sexta-feira, a vigília para as mulheres. Irmãs, venham adorar, venham louvar ao Senhor às 22 horas, tá certo? Será um tempo muito especial, de profundidade, de oração. Será sem dúvida um tempo muito abençoado. E sábado nós estaremos juntos aqui com a Igreja do Senhor. Nós estaremos como presbitério para celebrar os 120 anos da nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e queremos que você venha aqui, vamos estar juntos. Vai vir várias caravanas da nossa região aqui, teremos várias pessoas, já confirmaram a presença, e nosso querido, um pastor que deixou um legado, seu ministério tão abençoador aqui para a amada igreja, pastor Denis, ele que vai estar aqui pregando a palavra. Após, teremos tempo de comunhão, teremos cantina, então venha, vai ser realmente um tempo muito abençoador, amém, queridos? Agora esse recado é para os pais. Eu quero convidar você, pai, você, mãe, para separar, reservar as segundas-feiras do mês de agosto. Nós vamos entrar este mês com a escola de pais. Será um tempo muito investido. Nossos filhos estão crescendo e temos pouco tempo para influenciá-los. Você concorda? Precisamos muito aprender, precisamos melhorar, porque pais melhores é igual famílias melhores e acima do melhor. Então faça sua inscrição. Se você não puder deixar o seu filho com alguém, deixa essa informação para nós também lá no balcão de informação, que nós iremos ajudar, tá bom? Nós iremos ajustar tudo para que você esteja aqui conosco. Será um tempo muito bom. Eu preciso aprender com você e quero compartilhar o que eu tenho aprendido também. Precisamos melhorar como pais. E neste mês de agosto nós iremos debruçar as segundas-feiras para ouvir, ser ministrado, orar por nós, orar pelo casal, orar pelos pais, orar pelos filhos.
Este é um alerta de Deus para os nossos corações. Amém, meus irmãos queridos? Amém. Nessa hora nós iremos louvar o Senhor com o nosso louvor financeiro. E quero convidar vocês a colocar de pé mais uma vez, por favor, queridos. Enquanto nós louvarmos ao Senhor, você sentir no seu coração de trazer uma oferta, uma forma de manifestar sua generosidade. Você que está aqui como convidado, por favor, não se constrange. Essa é uma prática que nós temos como igreja. Mas se você sentir no seu coração e deseja fazer parte também deste momento, há um envelope na sua frente aí, na sua cadeira. Você poderá fazer isso vindo aqui na frente, entre essas duas urnas aqui, trazendo a sua oferta. Se preferir outros meios, né? Tem um balcão de informação lá para você ser instruído ali, tem um Pix, tem ali outros meios para você fazer isso, a forma que você desejar. Vamos continuar adorando ao Senhor, irmãos meus, porque temos certeza que nessa noite nós iremos ser edificados, abençoados tremendamente no nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Adora o Senhor com as suas palmas. Me entrego a
nos resgatado, por nos amar, Senhor. Ó Deus, queremos estar cada vez mais perto de Ti, cada vez buscar mais e mais a Ti, Senhor. Ó Senhor, recebe, Pai, a nossa adoração, Senhor. Recebe, Jesus. Deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, Tu és incomparável, o Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. Intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da Tua unção, mais do Teu poder. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração
ansiamos por Ti, Senhor. Queremos ir mais além. Queremos estar cada vez mais Te buscando, tendo mais intimidade contigo, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai, por nos resgatar, Senhor, por nos amar, por se entregar por nós, Pai. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor e adoração. Recebe, Senhor. Nós Te adoramos de todo o coração, Pai. Esteja agora com a palavra, Senhor, com o pastor que irá ministrar, Senhor, que essa palavra entre nos nossos corações e que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, Pai. Eu Te peço e Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por favor, irmãos meus queridos. Obrigado, irmãos preciosos, mensagem de louvor, pela cooperação com o Espírito Santo, a fim de preparar nosso coração. Quantos estão com o coração aqui aberto para aprender mais do Senhor? Amém? Glória a Deus. Hoje nós temos uma alegria, irmãos, de estar conosco aqui para trazer a mensagem de Deus para o nosso coração. Mateus, um precioso, que está nos seus finais, uns passos no seu processo para a ordenação pastoral, e da próxima oportunidade que ele estará aqui pregando, com certeza nós iremos afirmar: olha, o pastor Mateus. Amém, queridos? O Mateus, irmãos, eu tenho assim tantas lembranças desse precioso aqui, e eu lembro dele ainda quando criança. Eu era adolescente, isso ontem, né, irmãos? Mas lembro dele adolescente, criança, e desde pequeno ir para a igreja, os pais estão ali, sabem, são testemunhas disso, e sempre aquela criança alegre, servindo ao Senhor. Eu lembro dele, essa imagem que eu tenho do Mateus, a imagem de ser aquele primeiro diácono, servindo ali, ainda pequeno, né, com a camisa grande, diácono, a diaconia, a mesa diaconal, e ele ali servindo, um baita cozinheiro. Lembro desde na cozinha, né, servindo nos retiros, nos encontros, e ele pastoreando junto com a esposa a Rafaela, coordenando a Rede Kids lá em Rolândia, na IPI de Rolândia, e sempre com essa disposição. E eu tenho certeza que nós estamos aqui diante de, ainda que seja novo, assim que nem eu sou, irmãos, mas trata-se de alguém temente a Deus, um jovem sério com Deus, um jovem sério com Deus. Testifico aqui, irmãos meus, trata-se de alguém que teve lutas, como todos nós temos, mas não se afastou dos caminhos do Senhor, não se afastou dos caminhos do Senhor. Ele está ali bem acompanhado da sua família, vai estar apresentando, mas eu quero orar com ele, para que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, queridos? Estenda as suas mãos em direção da vida do Mateus. Senhor, eis aqui o teu servo. O Senhor já ungiu, já o vocacionou antes mesmo dele nascer. O Senhor já o chamou a profeta às nações para pastorear essa geração, pastorear, Senhor, desde os pequeninos ao mais experiente. Senhor, nós louvamos a Ti pela vida do Mateus, pela sua formação pastoral, por ele estar, Deus, caminhando em submissão à Tua vontade, pela sua família, Senhor. Nós Te louvamos por essa noite e clamamos, Senhor, venha falar, ministrar aos nossos corações. Estamos sedentos por mais de Ti, Senhor. Nós oramos e o abençoamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui com os irmãos nessa noite. Agradecer a vida do pastor Rodrigo, da primeira dama, ali a Gisele, né? Do pastor Valdemar também, sua esposa, segunda dama, né? Vice-primeira dama. Glória a Deus, queridos, é uma honra estar aqui com os irmãos, essa igreja linda,
E são grandes lembranças, né, dessa igreja, ainda quando novo, como o pastor disse, diácono, vindo aqui. Essa igreja é boa de acolher, gente. Eu falei para eles no carro, falei assim, olha, quando as reuniões do presbitério são naquela igreja, a comida lá é boa. O povo lá recebe bem, né? E a gente sempre se lembra do carinho dos irmãos conosco aqui. Estou aqui com a minha família, minha esposa Rafaela, e o nosso filho que está ali, a gente não sabe ainda se é menino ou menina, acabamos de descobrir a bênção. Meus pais, Joel, Andréia, minha avó, Delair, minha avó Diaconisa também. E como o pastor disse, nós tivemos o privilégio de crescer na presença do Senhor. E por muito tempo não entendi esse privilégio, né? Quando a gente começa a crescer, a gente fala que caretice, né? A vida toda na igreja. Mas hoje eu olho e falo, Jesus, obrigado. Obrigado porque em nenhum momento eu me deixei levar por mim mesmo e eu decidi permanecer, né? E eu louvo a Deus. Lembro também do pastor Rodrigo dessa época, né? Ele era cantor de rap. Eu lembro dele vestido de mano, né? E eu com um pouco de medo de mano, assim, né? Mas ele era gente boa, ele e o Ronei, né? A dupla lá, eu lembro. Eu era criança e ele adolescente, né? Todo humano, cantando rap lá e tal. Eu não esqueço também. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui com muita alegria no coração para ministrar a palavra de Deus, compartilhar um pouco do que o Senhor tem colocado no nosso coração sobre esse tema dessa série que os irmãos têm aqui todas as terças, né? Recebido da parte de Deus, que é coração ensinável. Coração ensinável. Quando o pastor Rodrigo me mandou o tema, eu disse, Jesus, como eu oro pedindo ao Senhor para ter um coração ensinável toda a minha vida. É isso que nós precisamos, queridos, ter um coração ensinável, porque a gente não sabe tudo e nem nunca vai saber, e essa obra ela vai ser completa lá no céu. Então, nós como cristãos, nós temos a obrigação de manter o nosso coração ensinável ao Senhor, diante do Senhor, porque dessa forma nós vamos crescer, nós vamos avançar no Espírito. E eu quero chamar você a abrir a sua Bíblia em João 3, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu aí João, capítulo 3. Esse texto bem conhecido. João 3, nós vamos ler os versos de 1 até 12. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, em verdade, lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem, quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Até aqui.
Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a Tua palavra que é viva, que é transformadora, a Tua palavra que é o martelo que esmiuça a penha, que é mais afiada, Senhor, que uma espada de 2 gumes, que entra no nosso coração, que divide as nossas vidas. Nessa hora nós clamamos, Espírito Santo de Deus, ilumina a Tua palavra para que ela se torne, Senhor, viva e eficaz, para que, Senhor, não seja apenas um livro, para que não seja apenas a letra, a lei, mas para que seja, Senhor, algo do Teu coração, algo que vem do Teu Espírito, algo que vem para nos edificar, nos transformar e gerar em nós, Senhor, um coração ensinável. Pai, nós clamamos na autoridade do nome de Jesus, vem sobre nós nessa noite, ministra, Pai, com liberdade neste lugar, nós clamamos, te pedindo no nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos falar sobre 3 marcas de um coração ensinável. 3 marcas de um coração ensinável. Mas antes eu quero entender com você aqui um pouco sobre esse texto muito conhecido, né, onde nós vemos o diálogo aqui entre Jesus e Nicodemos. Mas quem era Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Ele era um importante fariseu, um líder do seu grupo. Ele era de um grupo extremamente religioso, um grupo muito conservador com relação à lei de Moisés. Ele era um notório membro do Sinédrio, um estudioso da lei, um professor, um mestre. E, inclusive, ele era chamado de príncipe entre o seu povo, porque na sua comunidade ele era um homem notório, ele entendia acerca da palavra de Deus, ele conhecia as Sagradas Escrituras, né? E então ele era este homem, e ele vem de noite, né? Naquela época o costume dessas conversas no entardecer eram que ocorressem no terraço das casas. Então ele chega ali, né, diante do Senhor, e ele vem para ter um bate-papo com Cristo. E nós vamos refletir aqui acerca de 3 marcas que nós conseguimos enxergar aqui na vida desse homem, que também podemos aplicar às nossas vidas, quando nós nos dispomos a ter um coração ensinável, um coração disposto a ouvir a voz do Senhor. Em primeiro lugar, quem tem um coração ensinável, reconhece Jesus como mestre. Então, ter um coração ensinável é reconhecer Jesus como mestre. Por que isso? Quando nós lemos aqui no verso 2, vemos que Nicodemos ele vai chegar diante de Jesus e ele já vai dizer assim, olha só o que diz a palavra do Senhor: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus. Então, em primeiro lugar, ele se achega a Cristo, reconhecendo que o Senhor era o seu mestre. E como eu acabei de falar desse homem, ele tinha tudo para não fazer isso. O povo ao qual ele pertencia, a comunidade a qual ele pertencia, não reconhecia Jesus como mestre. Pelo contrário, eles perseguiam a Cristo porque não acreditavam na sua divindade, não acreditavam que ele era o Messias, enviado pelo próprio Deus, através do ventre de Maria, para libertar, para cumprir a profecia. Eles não acreditavam. Tanto que Cristo foi perseguido, e isso levou à morte de cruz. Você já conhece essa história. Mas ele, embora sem entender, num primeiro momento desse diálogo, ele já vai chegar dizendo para Jesus: mestre, Rabi. Rabi quer dizer mestre. E ele vem e diz: Rabi, eu sei que o Senhor é mestre e vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz sem estar com Deus. Então, no primeiro lugar, ele já reconhece que Jesus era o Messias, que Jesus era o mestre. E ele talvez pudesse ter ficado ali numa posição de defesa, né, e chegado ele falou assim: peraí, eu vim aqui descobrir que negócio é esse que você está curando por aí, essas coisas aí que o Senhor está fazendo por aí, eu quero saber. Mas não, ele chega e já reconhece, porque ele estava disposto a aprender com Cristo, e por isso ele já se coloca numa posição de aluno, de discípulo, de talmidim de Cristo. Ele chega e fala: Rabi,
Ele está dizendo: eu estou aqui para aprender com o Senhor. Não importa tudo que ele sabia, não importa o quanto ele conhecia da lei, não importa quem ele era na comunidade, na sociedade, ele não importava com o papel que ele tinha ali diante das pessoas, mas ele reconhece Cristo como seu mestre. Aquele povo, que era um povo descendente direto de Abraão, eles acreditavam que já estava intrínseco neles a observação da lei, a manutenção da lei de Moisés, que eles tinham que fazer aquilo, tanto que nós podemos ler confrontos de Cristo com membros desse grupo em diversos textos da palavra de Deus. Aqui dos evangelhos nós podemos ler isso. E então aquele homem, ele vai se esvaziar de si e dizer: mestre. Ele reconhece Jesus como mestre. Nicodemos, que ali era conhecido por ser o rabi dos rabis, ele ensinava os doutores da lei. Ele sabia a lei de Moisés de cor, de trás para frente, e em todas as línguas, acho que ele conhecia. Ele era um cara, um doutor. Mas ele se posiciona dizendo: Jesus, o Senhor é o meu mestre. E nós precisamos nos colocar em primeiro lugar nessa postura, entendendo que quando nós temos algo para aprender, quando nós colocamos o nosso coração à disposição, com sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, nós precisamos primeiro reconhecer que Ele é o mestre. Ele é o nosso mestre, é a Ele que nós devemos seguir, são os ensinamentos dEle que nós precisamos ouvir todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Nós precisamos entender que o Mestre Jesus está conosco, nos ensinando, nos transformando, trabalhando o nosso coração, mudando de dentro para fora. Então Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. Eu vou citar aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes, que disse em um dos seus textos: quem é Jesus? Para o cego é a luz, para o faminto é o pão, para o sedento é a fonte de água viva, para o morto ele é a vida, para o enfermo é a cura, para o prisioneiro é a liberdade, para o solitário é o companheiro, para o viajante é o caminho, para o sábio é a sabedoria, para a medicina ele é o médico dos médicos, para o réu é o advogado, para o advogado é o juiz, para o juiz é a justiça, para o cansado é o alívio, para o pedreiro é a pedra principal, para o jardineiro é a rosa de Saron, para o triste é a alegria, para o leitor é a palavra, para o pobre é o tesouro, para o devedor é o perdão, mas para mim Ele é tudo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus, é a Ele quem nós servimos, Ele é tudo, e nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso mestre, que dEle vem tudo que nós precisamos, se esvaziar de nós mesmos, das nossas ideologias, dos nossos dogmas, dos ritos, e reconhecer que Ele é o mestre por excelência, e que Ele tem algo para ensinar para o nosso coração. Em segundo lugar, aquele que tem um coração ensinável é aquele que mantém a sua posição fiel ao mestre. Quem tem um coração ensinável se mantém fiel na presença do mestre. Olha só, quando nós olhamos novamente para o texto, nós vamos perceber que Jesus vai falar com Nicodemos acerca do novo nascimento, que é o tema principal, que nós já sabemos desse texto. Mas eu quero te chamar a atenção para o verso 3, que ele vai dizer assim: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no verso 4, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O que eu posso entender com isso? Quando Jesus ele traz um ensinamento e Nicodemos vem ali e responde ao mestre com um questionamento, nós vamos entender claramente que aquele homem, embora tão sábio, tão conhecedor, ele não estava entendendo o que Jesus estava falando para ele. Ele não estava compreendendo. Nós vamos ver isso claramente. E depois, o que vai acontecer? Ele vai mais uma vez perguntar, e ele vai dizer: como isso pode acontecer? Nós lemos mais à frente aqui no texto. Ele não está entendendo a profundidade daquela conversa. Ele não está entendendo o que está acontecendo naquele momento. Mas você sabe o que estava acontecendo? Ele estava sendo confrontado.
Ele estava sendo confrontado. O diálogo naquela hora para Nicodemos não era muito favorável. Não estava muito bom para ele, não. Por quê? Porque ele vai questionar. Ele vai falar, como pode? Como isso é possível? Ele não está entendendo, porque Jesus estava estreitando ali com ele. Jesus estava colocando ele contra a parede, dizendo, como que você não está entendendo? Você é um doutor, você compreende tanta lei, tanta palavra, e você não consegue entender? E Jesus vai continuar, vai falando, no verso 9, mais uma vez ele vai perguntar, como pode isso, Senhor? Como isso pode acontecer? Ele não está entendendo, e Jesus vai exortá-lo mais uma vez. Então, ele está numa posição ali de confronto. Ele não estava confortável. Lá na sua comunidade, ele era quem falava, quem ensinava. Todos os questionamentos que alguém fazia, todas as teorias que eram apresentadas, ele tinha um argumento. Porque ele era o doutor, ele era um mestre dos mestres. Mas diante do mestre Jesus, ele não tinha palavras. Ele não sabia como explicar e nem ao menos compreendia aquilo que Cristo estava tentando dizer para ele. Mas eu quero te chamar a atenção que mesmo diante desse confronto que ele já sofreu ali nos primeiros versos, ele permaneceu diante de Jesus, porque ele queria compreender aquilo que o Senhor estava falando. Então quem tem uma posição, quem tem um coração ensinável, não deixa a sua posição, se mantém fiel, porque quer aprender, porque quer ouvir, porque quer entender aquilo que o Senhor está dizendo. Na nossa caminhada com Cristo, queridos, também é assim. Em muitos momentos na nossa vida nós não conseguimos compreender porque as coisas estão acontecendo daquela forma, ou porque que o Senhor está fazendo desse jeito, porque que não é daquela maneira, porque que é da minha maneira, porque não é da minha maneira, porque que é da maneira de Deus. Como assim? Eu esperava esse resultado, mas Deus fez de outra forma. Aquele homem, ele não estava entendendo o que Jesus estava querendo dizer, e nós muitas vezes não conseguimos entender em meio às nossas situações aquilo que Cristo está falando, aquilo que o Senhor está ministrando. Nós não conseguimos entender a mensagem por trás dos vales, por trás das dores, por trás do sofrimento, do descontentamento. Mas Jesus, ele está olhando e dizendo assim: eu sei quem você é, mas você sabe quem eu sou? Era mais ou menos isso que ele estava perguntando para Nicodemos. Eu te conheço, eu sei que você é Nicodemos, que é o doutor, que é o mestre, mas você sabe quem eu sou de verdade? Você me conhece de verdade? E em meio àquele questionamento, em meio àquele confronto, Nicodemos permaneceu fiel, porque ele queria entender quem era esse homem que estava falando com ele. Quem de fato era aquele que ele via curando? Quem de fato era aquele cujas pessoas chegavam contando para ele lá no Sinédrio: você viu o que aconteceu? Ele estava numa casa e curou. Como ele pode fazer isso? E o coração dele começou a se encher, e ele vai ao encontro de Cristo, porque ele quer aprender, ele quer entender quem é aquele homem que pode fazer tudo aquilo. E Jesus vai questioná-lo, por que que o Senhor foi profundo aqui com ele? Porque ele era um homem de profundidade, mas a profundidade dele estava nas coisas terrenas, ele não conseguia compreender, porque o que Cristo estava falando era espiritual. Cristo estava falando de algo celestial, que ele não podia compreender. E ele confrontado ali, ele não vai entender que o que o Senhor estava querendo dizer é que não importava se ele conhecesse tudo, se ele conhecesse isso aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, não importava se ele não nascesse de novo. Mas o sentido de nascer de novo aqui, se nós olharmos no original, no grego, é nascer do alto. Nascer do alto. Ele sabia tudo com relação àquilo que era terreno, toda a lei que foi escrita, toda a lei que era aplicável, mas ele não entendia sobre o espiritual. E é isso que Jesus está chamando. Mas eu quero te chamar a atenção para diante de todo o confronto que ele sofreu. São 12 versículos, mas é só confronto, né? Não ficou bom para ele não. Mas ele permaneceu fiel, porque quem tem um coração ensinável permanece fiel ao mestre, até conseguir compreender com profundidade aquilo que ele tem para nós.
Nicodemos, ele podia ter no primeiro momento, quando Jesus disse que ele tinha que nascer de novo, dizer: como assim? Eu não preciso ser batizado. Eu já sou descendente da graça que vem por meio da linhagem sacerdotal. Não preciso disso. Ele podia ter se irado naquela hora, levantado e falado: o que eu vim fazer aqui, falar com esse cara? Ele vem falar que eu tenho que nascer de novo? Que conversa é essa? Não estou entendendo nada que ele está falando. Mas ele se manteve fiel, porque ele queria compreender, ele queria entender, e é por isso que eu e você também precisamos na nossa vida, muitas vezes nos deparar com os confrontos que nós temos na nossa caminhada com Cristo, porque, queridos, não é só bonança não, né? Todos sabem disso. Há momentos de confronto, há momentos de dor, há momentos que parece que ficou só você e Deus ali na situação, e você precisa deixar que Ele te ensine. Você precisa deixar que Ele te explique o sobrenatural, que Ele te explique o que Ele está fazendo nas entrelinhas, o que Ele está fazendo num reino que eu e você não temos dimensão daquilo que está acontecendo. É algo muito maior, é algo muito melhor. Então ele falava de algo ali, que naquele momento não dava para ser compreendido. E é por isso que ele começa a ensinar aquele homem. Ele questiona, Nicodemos responde, e ele questiona de novo, Nicodemos responde, e assim vai. Porque ele queria que aquele cara compreendesse a profundidade do que ele estava falando. Quem tem um coração ensinável, mesmo diante do confronto, fica fiel, se mantém fiel na presença do seu mestre. Nós precisamos nos manter fiéis. Muitas vezes nós temos observado nas nossas vidas, na atualidade, um cristianismo onde se não for falado aquilo que as pessoas querem ouvir, as pessoas viram as costas para Deus, as pessoas viram as costas para a igreja, porque elas não encontram conforto nas suas palavras, nas palavras do pregador, nas palavras de quem está aqui falando. Mas nem sempre você vai encontrar uma palavra de conforto. Há dias que nós precisamos sentar nessa cadeira e, assim como Nicodemos, ouvir Jesus. Você não está entendendo? Eu estou falando com você. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser confrontados. É a partir desse confronto, e eu me mantenho firme na presença dEle, que eu cresço, que eu avanço espiritualmente. Quando a gente permanece firme, isso mostra que nós temos raízes, isso mostra que nós somos um povo, que somos felizes por ser confrontados pela palavra, porque é esse confronto que gera cura, é esse confronto que gera libertação, é esse confronto que gera transformação. Então quem é fiel ao Senhor e se mantém ouvindo seus ensinamentos diante do confronto, é porque tem um coração ensinável. Quem não tem, não permanece. Quem não tem, não suporta as perguntas, não suporta os questionamentos, porque começa a se encher de si. Mas aquele homem, quando ele toma a atitude de falar com Cristo, ele está fazendo justamente ao contrário. Ele está se esvaziando de si, esvaziando da sua posição, para aprender com aquele que talvez fosse a única pessoa na face da terra que poderia ensinar algo para ele. Porque ele já sabia tudo que ele precisava, no conhecimento da sua área. Ele já era um grande homem, bem-sucedido. Então Jesus era o único que tinha uma palavra que ele não podia compreender, que ele não conseguia interpretar. E ele se manteve fiel, e ele entendeu isso. Por que eu digo que ele entendeu? Embora nesse texto não me mostre depois explicitamente que ele saiu dali seguindo Jesus, mas você vai compreender mais tarde, quando Jesus é crucificado, que ele está lá, que ele participa desse momento, que ele entende o sacrifício de Cristo. Enquanto todos os fariseus e aquele povo todo estava ali condenando Jesus, ele estava lá no sepultamento de Jesus. Isso mostra que essa conversa aqui de João 3 transformou a vida dele, e ele se tornou um homem transformado. Em terceiro lugar, aquele que tem um coração ensinável é aquele que compreende as coisas celestiais. Ter um coração ensinável é compreender aquilo que é celestial. Celestial. João 3:12, como nós lemos, Jesus ele vai fazer uma pergunta retórica aqui, né? Ele vai dizer: se vocês não creem quando falam de coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar de celestiais?
Jesus aqui, mais uma vez diante desse diálogo de confronto, ele está chamando a atenção de Nicodemos para um entendimento profundo, que toda lei, que toda religião, que tudo aquilo que ele diligentemente observava, que tudo aquilo que fazia parte da sua vida, não era nada além de natural. Não era nada além de, traduzindo nas palavras dos nossos dias, religiosidade. Ele vivia na religião, mas não tinha relacionamento com o Deus da religião que ele estava. E isso é muito claro nesse texto. Quantas vezes, queridos, nós somos crentes há tanto tempo, há tantos anos, como Nicodemos, mas nós não saímos do nível raso. Nós não deixamos de viver coisas rasas, coisas naturais. Em quantos momentos nós damos atenção para coisas dessa terra, nós damos atenção para coisas que são passageiras, que são realmente rasas, dinheiro, posições, relacionamentos, e nós nos esquecemos de observar aquilo que é celestial. Quando Jesus ele vai dizer de um batismo, quando ele vai falar da água e do Espírito, ele está falando sobre uma capacitação que vem do alto, que vem do Espírito de Deus, para viver toda aquela regra que ele observava, mas no tempo da graça, porque o tempo da lei tinha passado. Ele estava querendo dizer para Nicodemos: você está certo, você está observando tudo isso, você está fazendo certo, você está na presença, mas você falta ter um revestimento aí, meu filho. Você entendeu, mas está fazendo da forma errada. Jesus estava dizendo para ele: não é para você jogar fora tudo isso. Nós temos a lei, temos as regras para observar, temos a palavra, tudo que você aprendeu, isso é válido. Mas é preciso haver uma transformação de dentro para fora. Porque o que aquele homem fazia era de fora para dentro. Era para as pessoas olharem. O fariseu ele tinha orgulho em alguém olhar para ele e dizer: olha lá, está passando o fariseu. Até nas suas vestes ele demonstrava isso. O próprio Cristo vai dizer para ele: vocês dão o dízimo até da folhinha de hortelã. Então eles estavam observando algo que era válido, mas eles estavam fazendo isso sem intimidade com o Deus de toda aquela lei. Adiantava observar toda a lei sem conhecer o Deus da lei, o Deus que determinou, sem ter um relacionamento com o Deus que determinou tudo aquilo, o Deus que deixou tudo aquilo como mandamento para aquele povo. Era disso que Jesus estava falando, sobre algo ali que não era mais suficiente, mas que precisava ser transformado, mudado, moldado. Então Jesus, ele quer abrir os olhos espirituais de Nicodemos. Ele olha para aquele homem e ele diz: como que você vai entender as coisas celestiais? Você está aí no que é natural. Queridos, nós precisamos nos esvaziar de nós para entender aquilo que é celestial. Nós precisamos permitir que o nosso coração seja ensinado a viver o sobrenatural. Nós precisamos. Você sabe por quê? Porque o mundo está aí, queridos. Irmãos, quantas notícias nós temos visto. O diabo está vindo a toda velocidade. E muitas vezes eu clamo ao Senhor dizendo: Senhor, parece que o teu povo está dormindo. Enquanto o diabo vem a todo vapor na nossa direção, como nós temos contra-atacado, nós temos nos enchido daquilo que é celestial, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Nós precisamos nos revestir, compreender que há uma ótica celestial, uma ótica espiritual, um reino que eu e você não conseguimos talvez enxergar com olhos naturais, mas espirituais. E nós precisamos clamar ao Senhor que tire as escamas dos nossos olhos, assim como Jesus estava fazendo com Nicodemos, para que haja em nós uma verdadeira transformação. Jesus estava chamando Nicodemos para remover dos seus olhos toda a venda da religião, toda a religiosidade. E muitas vezes a religiosidade ela cauteriza o nosso coração de uma forma que ele se endurece tanto que ele deixa de ser ensinável. A gente começa a achar que sabe tudo. E eu estou dizendo isso aqui, queridos, porque eu vivi isso.
Como o pastor disse, eu cresci na igreja. Então cheguei num momento da minha vida em que eu achava que eu sabia tudo. Enquanto a igreja estava cultuando, o fogo de Deus descendo, eu estava sentado, eu olhava lá e falava assim, aquelas bandeiras estão desenhadas, não estão não? A do Brasil está no lugar da Rolândia, a Rolândia no lugar do Paraná, peraí que eu vou lá arrumar. No meio do culto eu ia lá e arrumava. Eu comecei a observar a lei de uma forma que eu sabia certinho tudo que tinha que ser, como que tinha que ser, em que lugar que era, em que hora que era para ser feito. Eu sabia se alguém fazia alguma coisa errada, porque eu passava o culto observando. Religiosidade. E no meu coração eu achava que estava tudo bem. Eu estava na casa de Deus, eu estava o servindo, eu estava na presença dEle, mas eu não tinha um relacionamento com o Deus dessa presença. E aí, eu me lembro que quando foram implantados os encontros na igreja, né, hoje refrigérios, eu falei, eu vou lá nesse negócio, mas o que eu tenho para aprender lá? Eu já cresci na igreja, já ouvi tudo que eles vão falar lá, eu já sei de tudo. E eu fui, né, com o coração cauterizado dessa forma, e eu passei mais uma vez, aquele fim de semana, observando cada detalhe. Ó, porque o fulano era para entrar aqui agora, não entrou. Já erraram ali, ó. Nós estamos agora aqui, tal hora era para ter comido, não comeu. Aí, ó, já errou também. Olha lá que a pastora falou. Nossa, eu aprendi na escola dominical quando eu tinha 5 anos. E eu passei o encontro todo dessa forma. E na época, eu trabalhava já na igreja, funcionário da igreja, na secretaria. E teve um momento lá de confissão de pecados, né? E aí eu fui para aquela fila meio assim, né? Falei, eu vou, né? Porque se eu não for, vai ficar todo mundo olhando. Eu sou o único que não vou, eu vou, né? Fui para a fila. Aí tinha muitas árvores assim no lugar que era, então cada pessoa, cada intercessor, cada pastor ficou numa árvore daquela. E eu saí na porta, eu só lembro de orar assim, Senhor, que não seja o pastor Adilson, em nome de Jesus. Que não seja, eu fui orando a fila inteira. Quando for minha vez, que não seja ele, qualquer intercessor, ele é meu patrão, o que eu vou falar para ele? O que eu vou falar para ele? Eu não tenho nada para falar para ele sabe tudo da minha vida, ele está comigo todo dia. E eu ficava, que não seja, pastor. Quando eu saí na porta, ele fez assim. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu fui diante dele, ele falou, o que foi, filho? Você tem algo para dizer? Eu falei, tenho que dizer que eu tenho uma mágoa do meu pai. Religioso, não tinha nada para falar de si próprio, né? Teve que falar dos outros. Tem uma mágoa do meu pai. Amém, vamos orar. Me abraçou, orou. Eu voltei para casa, falei, aí, ó. Não falei que tudo que ia acontecer lá eu já sabia. Eu já sabia que era desse jeito. E então, queridos, nessa pegada, nós sempre envolvidos no Ministério Infantil, eu já faço quase 20 anos de Ministério Infantil. Comecei a dar aula com 7 anos, auxiliando minha mãe, e estou lá até hoje. E aí, nessas pegadas e tal, um dia o pastor Leandro olhou para mim e falou assim, vamos trabalhar no encontro de crianças? E eu estava dentro da igreja, mas com a vida mais torta que nem sei o que para comparar. E aí, eu falei assim, vamos, né? Vamos, né? Mesmo tendo passado por essa experiência. E eu fui, né? Enquanto todo mundo orava pelo propósito, para as vidas serem libertas, curadas, eu orava, Senhor, que eu não caia na intercessão no nome de Jesus. Senhor, que eu não caia na intercessão no nome de Jesus. Eu orei 21 dias, a mesma repetição. E naquela época, não era como hoje, que tem uma pré-reunião e passa a posição de cada um. Você chegava lá, eles te tacavam o jaleco. Tipo assim, você caiu nisso. E eu cheguei lá e ele, jaleco para mim, intercessão. Eu falei, Pai do céu, e agora, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Crente há tanto tempo, nem sei orar direito, sei lá se eu sei o que eu tenho que falar para essas crianças. Vou falar de coisas que eu nem acredito, vou ter que orar por elas. O que eu faço, Jesus? Mas, queridos, o Espírito Santo já tinha preparado todas as coisas. Foi naquele encontro trabalhando que eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor. Que eu tive justamente esse novo nascimento do qual Jesus falava a Nicodemos. Eu me lembro de todos, absolutamente todos os apelos, ser minha escala da intercessão lá dentro. Então, quando fazia aquele apelo, eu estava lá,
Falava de uma situação, eu falava assim, é para mim. Eu não conseguia orar, eu ia lá para receber oração. E aí Jesus falou claramente ao meu coração, eu falei, como eu falo para uma criança, para que você compreenda o que eu quero fazer na sua vida. O Senhor me desconstruiu. E a partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma, queridos. Porque eu entendi que eu precisava nascer de novo, que não bastava conhecer toda a lei, que não bastava compreender toda a regra da religião, toda a regra da mesa diaconal, a hora que tinha que pôr água, a hora que tinha que tirar água, quem subia no altar, quem descia, a oração do silêncio, a oração do choro, a oração de toda a oração que tem. Não adiantava saber tudo aquilo sem carregar a presença dentro do coração. Eu entendi isso, e foi da forma mais dura, porque talvez eu tenha sofrido coisas que se eu tivesse compreendido isso antes, eu não tinha sofrido. Por isso eu estou te dizendo, assim como Nicodemos teve um encontro lá, já era um senhor, você tem a oportunidade hoje de ter a sua vida transformada, de dizer, Jesus, eu quero ter um coração ensinável, eu quero, Senhor, reconhecer que o Senhor é o meu mestre, eu quero, Senhor, me manter firme na sua presença, e eu quero enxergar aquilo que é celestial. Celestial. Que o nosso coração, queridos, esteja pronto para ser ensinado acerca das coisas espirituais. Que nós possamos avançar, não nos manter fitos naquilo que pode ser mudado pelo homem. Hoje é dessa forma, amanhã não é mais, mas aquilo que vem do Senhor é eterno. É eterno, é eterno, e esse precisa ser o nosso entendimento. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para se encher do que é eterno, para aprender sobre o que é eterno, que é o Senhor. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos perecer. E para concluir, queridos, essas são as 3 marcas de alguém que tem um coração ensinável. Em primeiro lugar, reconhece Jesus como seu mestre. Em segundo lugar, se mantém fiel na presença deste mestre. E em terceiro lugar, se permite compreender aquilo que é celestial. Ter um coração ensinável é um processo. Por que é um processo? Porque é uma desconstrução para uma nova construção. O nosso coração naturalmente já não é ensinável. Nós já somos de dura cerviz, o pecado fez isso conosco, a separação fez com que a gente ficasse dessa forma, e é por isso que nós precisamos de Cristo, é por isso que nós precisamos nascer de novo, e ser transformados dia após dia, na presença do Mestre Jesus. Gálatas 5,17 vai dizer que a carne lutando contra o Espírito, e é realmente isso, todos os dias eu preciso compreender que eu preciso ter o meu coração maleável, trabalhável. Muitas vezes a gente se endurece. Eu me lembro de uma vez, uma situação, e o pastor olhou para mim e disse assim, filho, seja como uma palmeira, deixa o vento passar, você deita lá embaixo, mas depois você volta de pé. Ele falou assim, às vezes a gente quer ser tão inflexível que quando o vento vem, arranca com raiz e tudo. Seja flexível como uma palmeira, diante das adversidades, deixa deitar lá, até a folha encostar na areia. Mas passou o vento, você está de pé de novo. E isso marcou meu coração. E eu quero encerrar aqui com uma afirmação do pregador inglês Charles Spurgeon, que diz que toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha deste que eu sou. Toda vez que eu penso no cristão que eu deveria ser, eu sinto vergonha deste que sou. É uma constante transformação. É uma constante mudança de dentro para fora. O nosso coração precisa ser ensinável acerca daquilo que vem do alto, para que nós possamos viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Porque através de um coração ensinável, a cada dia o Espírito Santo vai trabalhando, e nós vamos nos tornando a imagem e semelhança do nosso Senhor. Nós vamos nos tornando mais parecidos com o nosso Mestre, e nos tornando também mestres, para que isso possa através de nós
ser dissipado a outras vidas, para que esse óleo, para que essa unção, para que essa graça flua de nós para outras pessoas. Eu e você, nós precisamos todos os dias aprender com o Mestre Jesus. Eu quero te chamar a se colocar em pé nessa noite, os irmãos da equipe de louvor. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque Tu és um Deus fiel. Porque Tu és aquele que um dia morreu na cruz para nos salvar. Ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Mas deixou para nós o Espírito Santo, que é aquele que nos trabalha, que é aquele que nos transforma, que é aquele que nos ensina dia após dia a sermos mais parecidos contigo. Por isso, Senhor, nessa hora nós clamamos na autoridade do nome de Jesus. Vem sobre nós nessa noite, Senhor. Vem sobre nós, que nós possamos ter um coração ensinável, um coração que se molde à sua palavra, à sua presença, ao seu exemplo, mas que acima de tudo, Senhor, se molde à sua vontade. Em nome de Jesus, nos transforma, Senhor. Transforma o nosso interior. Vem, Senhor, e faz-nos todos os dias nascer de novo no Espírito, porque, Senhor, a cada manhã, com as suas misericórdias sendo renovadas sobre nós, há uma nova chance, Senhor, de viver aquilo que é espiritual, daquilo, Senhor, que é celestial. E por isso nessa hora nós clamamos: vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Nós clamamos na autoridade do nome de Jesus. Vem, Senhor, quebrando toda a cadeia da religiosidade, tudo aquilo que nos impede de viver o sobrenatural. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas e nos transforma pelo poder da Tua palavra. Nós clamamos, nós queremos ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito, transformados por Ti, cheios da Tua unção, Senhor, para liberar sobre as pessoas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre essa sociedade, Senhor, tão perdida, o Seu amor, o Seu amor, o Seu amor, que nós possamos, Pai, ser instrumentos de salvação, de cura, de libertação, mas que tudo isso, Pai, ocorra primeiro em nós, de dentro para fora, não, Senhor, como o fariseu que faz, Senhor, de fora, Senhor, mas de dentro. Que essa obra comece em nós e que nós possamos ser transformados pela Tua presença. Nós abençoamos Teu povo aqui reunido nessa noite e clamamos: precisamos de Ti. Vem sobre nós, Espírito de Deus, todos os dias e renova a unção, renova o amor, renova, Senhor, por completo as nossas vidas. Nós queremos ter um coração cheio da Tua presença. E é por isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Mateus. Depois nós vamos orar por vocês. Queridos, mas nós vamos ter ainda um tempo de louvor, mas enquanto a equipe se prepara aqui, eu quero te convidar, você que está na campanha ou deseja começar hoje 7 semanas de um propósito de oração ao Senhor. Não tem nada mágico, não é uma simpatia, não tem nada disso em relação às 7 semanas, é apenas um estabelecimento que nós temos, uma direção que nós temos, por ser um número da perfeição. Amém? Se você quiser entender assim é melhor. Mas eu te convido a vir à frente. Você que quer receber oração, por favor, os irmãos da intercessão, por favor, se posicione aqui já. Nós queremos orar por você, abençoar você. Você que deseja começar a campanha ou está no processo aí, 7 semanas da campanha. Você que vai começar, tem cartões aqui ao lado. Você pode retirar aqui o seu. Tem ali um espaço para você anotar a data de hoje, quando você começou.
as 7 semanas você vai anotando, ticando certinho. E também tem ali os pedidos específicos, uma direção para você não esquecer o que você tem colocado diante do Senhor. E à luz dessa palavra também pregada hoje aqui, se você deseja receber uma oração em resposta a essa palavra, essa ministração, vem à frente também. Aqui com os intercessores você poderá dizer o seu objetivo aqui, a sua necessidade, o que você quer receber a oração, e assim nós vamos orar por você, impor as mãos e te abençoar no nome de Jesus. Enquanto cantarmos essa canção, venha à frente, vamos abençoar você em nome de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Vamos todos cantar com força? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual. Sim, Senhor, o coração é ensinável, nós clamamos. Cante ao Senhor, com o coração disposto a obedecer. O coração é ensinável. Dá-me um coração Dá no Senhor. igual ao teu.
igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Quantos querem um coração ensinável aqui? Amém? Quantos querem um coração disposto a obedecer? Um coração obediente, um coração entregue, um coração submisso, um coração novo, um coração renovado. Amém, queridos? A palavra de Deus veio do trono do Senhor nessa noite para nos ensinar mais uma vez. Eu convido você a orar todos juntos. Senhor, nós te agradecemos por a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, Senhor, como nós precisamos aprender. Como nós precisamos aprender, Senhor. Como nós ouvimos aqui, Pai, nosso coração é duro. Senhor, quebra-nos. Pai, quebra-nos, Senhor Deus, de uma forma que estejamos quebrantados diante do Senhor. Pai, submissos à tua vontade, entendendo, reconhecendo, percebendo, se submetendo à tua vontade, à tua lei, à tua palavra, Senhor. Dá-nos um coração, ó Deus, um coração de cera, um coração maleável, um coração em que o Senhor pode moldar, um coração, Senhor Deus amado, ensinável. Sim, Senhor, nós queremos nos despir, ó Deus amado, de uma religiosidade fria, vazia, calculista, que não nos leva a lugar nenhum. Mas queremos, Senhor Deus, ter um coração disposto a te obedecer, a ouvir a tua voz, Senhor, a ser guiado por tua palavra. Ó Deus eterno, diante, ó Deus, dos nossos pedidos, diante dos nossos propósitos, ó Deus, na campanha, aqueles que estão desde a primeira semana até a sétima, aqueles que começaram hoje, Pai, nós queremos dizer ao Senhor, ensina-nos, ó Pai, seja qual for o nosso desafio, os nossos pedidos, Senhor, nos ensina nesse processo, ensina-nos a descansar na tua presença, ensina-nos a esperar por tua ação, ensina-nos, ó Deus, a enxergar pela fé naquilo que não é possível a nós, mas o Senhor pode todas as coisas. Não vivemos por vista, vivemos pela fé. Por isso, Pai, ensina-nos, Senhor, no nome de Jesus. Pai, que aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus amado, seja agradável, seja perfeito, seja bom, porque a tua palavra diz que é. Deus, e que o nosso coração entenda plenamente que o Senhor está agindo no tempo certo, da maneira certa, ó Deus amado, para o bem de todos aqueles que te amam, em o nome de Jesus, nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, querido. Toda a glória ao Senhor Jesus, amém, queridos. Mateus, muito obrigado, querido, viu? Fomos com toda certeza ensinados nessa noite, viu? Deus, através da sua vida, nos ensinou muito. Muito obrigado, querido, viu? Que Deus continue te usando, te capacitando e te levante como um homem de Deus, aonde Ele te levar, que você verdadeiramente tenha esse coração ensinável e transmita a palavra de Deus com força, com ímpeto, com coragem, com ousadia, viu, querido? Deus te levantou para essa geração. Em nome de Jesus nós te agradecemos. A toda a sua família que veio te acompanhando aí, receba o nosso abraço, viu? E esperamos vocês mais vezes aqui, com certeza. Tá bom, queridos? Amém, queridos? Vocês entendem assim também? Amém? Vamos orar pelo Mateus, por toda a sua família. Vem cá, queridos. Vem cá, pelo menos Mateus e a esposa, vem cá. Pode subir aqui, queridos. Pastor Rodrigo, vem cá, querido. Vamos abençoá-la aqui. Abençoa essa família que está crescendo, né? Os caras sabendo quando? Há 3 semanas atrás. Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, por essa família linda que o Senhor constituiu. Que o Senhor continue, Deus, abençoando esse casal tão jovem, Senhor, mas tão entregue, tão dispostos no Teu reino, entendendo desde cedo o Teu propósito, o Teu chamado. Como é lindo ver isso, Senhor. Nós queremos louvar o Teu nome e pedir a Tua bênção sobre eles. Pai, a bênção sobre essa criança, Deus, que está sendo, ó Deus amado, formada nesse ventre.
Ó Pai, que o Senhor sabe o que ela vai ser, o que ela vai fazer, mas desde já nós pedimos, Senhor Deus, enche ela do Teu Espírito, que a Tua presença envolva essa criança desde o ventre, ó Deus amado, e que essa família seja levantada pelo Senhor, para romper barreiras, grilhões, para, Senhor Deus amado, levar a Tua palavra avante, firmes e fortes, no nome de Jesus. Supra as necessidades para o louvor da Sua glória, Pai. Amém, amém. Deus te abençoe, queridos, viu? No nome de Jesus. Amém, queridos. Pode aplaudir o Senhor. Estenda as suas mãos. Quero te abençoar. Aliás, você já foi abençoado, né? Mas eu quero ministrar a bênção do Senhor para você voltar para sua casa, disposto a aprender mais e mais do Senhor. Amém, queridos? Eu quero isso. Que a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que nos ensina a cada dia, as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. Sim, que a comunhão, as consolações, o ensino do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, aonde você for, aonde você colocar as plantas dos seus pés. Que essa graça, esse amor, essa comunhão te acompanhe e te ensine a cada dia a viver na plenitude, na graça do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Deus te leve em paz.